Como o que eu vou pregar amanhã, foi como Davi e Jonatas, amém? Um amou o outro com toda a sua alma. O William faz parte da nossa família. Louvo a Deus pela vida da missionária Denise, nossa amiga, do Mateus e do Isaac, que me recebeu com muito choro, mas depois ele se acalmou e ficou tranquilo, amém? Louvo a Deus por estar conhecendo o pastor, presidente dessa obra. Que Deus continue abençoando esse trabalho. Está comigo a minha esposa e o meu amigo Paulo Bruno. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Dr. Lucas. Evangelho de Jesus, escrito pelo médico Lucas. Também louvo a Deus pela vida do Kleber, que sempre estava falando conosco ali no Facebook, nos mandando mensagem de apoio. Eu tenho certeza que Deus ele vai te recompensar por todo o teu esforço para que nós estivéssemos aqui. Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Tenha paciência, eu sou igual um carro alto, bem devagar, mas depois que pega, o negócio funciona. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo lá o Senhor, sentiu grande compaixão por ela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Amém? Os irmãos se assentem em nome de Jesus. Irmãos, lemos um texto muito simples. Eu costumo dizer que há textos na Bíblia que requer uma interpretação ou uma exegese profunda, maior. E há texto como esse aqui, que ao lermos instantaneamente, nós já entendemos. E o que eu acho mais interessante é que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela em si, ela é um mistério muito profundo. O versículo 11 diz que logo depois de quê? Depois que Jesus passou na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que havia o homem de Cafarnaum, que era, a Bíblia o nomeia como centurião de Cafarnaum. E esse homem, ele tinha um criado, ele tinha um empregado que ficou enfermo, que ficou doente, e a Bíblia diz que ele gostava muito daquele homem, porque já tinha feito muito benefício à nação. E diz a Bíblia que o centurião de Cafarnaum, ele manda alguns anciãos judeus irem ao encontro de Jesus e os convidasse para que fossem à sua casa, porque tinha um criado que estava enfermo e ele precisava que Jesus fosse restaurar a sua saúde e devolver de volta a sua força. E diz a Bíblia que encontraram Jesus. Diz a Bíblia que acharam Jesus, e quando o encontraram, a Bíblia nos diz que Jesus foi com ele, e estando Jesus indo com eles,
E chegando próximo à casa do centurião, a Bíblia nos diz que vendo ele chamou alguns amigos. Ele chamou quem? Alguns amigos e disse: ei, vai encontrar Jesus no caminho por onde ele está vindo à minha casa. E você diz a ele que eu, o centurião, estou lhe dizendo que ele não precisa vir à minha casa, porque eu sou homem sujeito também às autoridades. Eu posso dizer para um dos meus servos, vá, e ele vai. Eu posso dizer para outro, vem, e ele vem. Então diga para ele que eu não sou digno que ele entre debaixo do meu teto, mas que ele libere somente uma palavra, e o meu servo sarará e novamente terá saúde. Diz a Bíblia que assim aconteceu. E o versículo de número 11 diz que logo depois desse encontro de Jesus com os amigos do centurião, depois do milagre e da restituição da saúde do servo ou do criado do centurião, Jesus agora anda 38 quilômetros de Cafarnaum até chegar na cidade de Naim. Observe para que você entenda. Em algumas ocasiões e oportunidades que Jesus era convidado para ir ter com alguém, geralmente ele chegava, lavavam os pés com as suas lágrimas e os enxugava com seus cabelos. Geralmente ele chegava, como era na casa de Marta e Maria, ele era bem recebido, tinha refeição, tinha um banquete, tinha uma receptividade excelente. Ele não tinha pressa em sair, embora, em continuar a sua viagem. Olhe para mim, para que você entenda o que Deus está falando. Se Jesus entrasse, senhoras e senhores, na casa do centurião de Cafarnaum, o cortejo fúnebre pastor ia embora e iam levar o defunto, filho único daquela mulher que era viúva. Você perdeu a oportunidade de dar glória, mas deixa para lá, você vai entender. Se Jesus entrasse lá, irmão, o sonho daquela mulher, a esperança daquela mulher, o sustento dela que estava sobre aquele menino, ia parar lá no cemitério. Dizem por aí que Jesus não tarda e nem falha. Isso é mentira, porque ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Quando é a hora certa, irmão Edinaldo, quando o nosso inimigo, que vem para roubar, matar e destruir, está com a mão no nosso sonho, Jesus aparece e diz: tira a mão daí, porque aqui quem manda sou eu. Jesus, na sua onisciência, sabia que lá em Naim tinha alguém precisando dele. Jesus, na sua onipresença, sabia que lá em Naim tinha alguém necessitando de um encontro com ele. Irmão, nós nos encontramos com muitas pessoas no decorrer da nossa vida. Em alguns de nossos encontros a nossa vida melhora, só que em alguns dos nossos encontros a nossa vida piora. Só que há um encontro que sempre nos beneficia e favorece o nosso crescimento. Todos que encontram com Jesus, a sua vida é mudada. Todos que encontram com Jesus, a sua vida é restaurada. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo de número 8, diz o proverbista que aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor.
Só que aqueles que se afastam de mim, a si mesmo se agride, e todos que me odeiam amam a morte. Vamos entender a parte A. Se aqueles que contra Deus encontram a vida, quem contra Deus encontra a restauração para a sua vida. Se aqueles que contra Deus encontram a vida, graças a Ele, porque você está aqui nessa noite, porque você escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Logo depois, foi ele a cidade chamada Naim, e com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Irmãos, os historiadores dizem que a multidão era entre 5 a 8 mil pessoas. Estava Jesus no meio da multidão. E quando Jesus chega na cidade de Naim, vinham com outra multidão. E no meio da multidão tinha uma mulher que estava chorando. No meio da multidão tinha uma mulher desesperada. Diz a Bíblia que houve um encontro entre a multidão que estava com Jesus e a multidão que estava com a viúva da cidade de Naim. Diz a Bíblia que quando Jesus chegou perto do portão da cidade, estava saindo um cortejo, e tinha ali um defunto que era filho de sua mãe, que era viúva. A história nos relata que a mulher naquela época, o seu valor era de acordo com a quantidade de filhos que tinha. E se ela fosse viúva, ela não tinha valor algum, e era algo fácil para os bandidos, para os assaltantes, para os salteadores. O nosso inimigo, ele já estava traçando o futuro daquela mulher. Aquela mulher conhecia muito bem o caminho da sua casa até o cemitério. O coveiro estava lá, já pronto, alegre talvez, para enterrar o filho dela. O coveiro aqui nessa passagem, ele não representa outro indivíduo senão o nosso inimigo. A Bíblia diz que ele anda em nosso derredor, ungido como um leão, procurando a quem possa tragar. E o próprio Jesus disse que ele veio senão para roubar, matar e destruir. Só que Jesus veio sim para nos dar uma vida em abundância. Ele veio sim para nos dar uma vida farta de vitória. Ele veio sim, não só para morrer no Calvário, ele veio para te salvar e resgatar a sua alma. É por isso que ele está aqui nessa noite, para mudar a sua história. Alabantuque, surimini, que era eliminada. Por isso que ele está aqui nessa noite, porque ele é o mais interessado em mudar o curso da sua história. Eu imagino agora o inimigo escrevendo o futuro dela, pensando ele que ia ficar assim. Só que quando ele menos imaginava, Jesus Cristo apareceu. E quando Jesus aparece, ele aparece para mudar. Quando Jesus aparece, ele aparece para provar que ele é maior do que todas as coisas. E diz o versículo 13: vendo-a o Senhor, sentiu grande compaixão dela e disse: não chores. Irmão, Jesus sentiu a mesma dor que ela estava sentindo. Escrito está em Isaías capítulo 61, que em toda a sua angústia foi ele angustiado. Toda angústia de quem? Toda angústia dos israelitas, toda angústia do povo de Israel, Jesus era angustiado também. Toda vez que os israelitas eram humilhados,
Jesus estava sendo humilhado. Toda vez que os israelitas choravam, Jesus sentia a dor deles. Talvez você chora e muitos não nem está vendo, nem se preocupa contigo. Só que quando nós choramos, Jesus está ao nosso lado. E diz a Bíblia que o Espírito que sonda todas as coisas, ele geme em nosso favor. E o seu gemido chega ao céu. Quando você chora, quando fazem você chorar, quando te humilham, quando viram as costas, quando batem a porta na sua cara, não estão fazendo isso só contigo, estão fazendo isso com Jesus Cristo, estão fazendo isso com Deus. Aleluia! Vendo-a, Jeová. sentiu grande compaixão por ela e disse: pare de chorar, não chore. Acabou o choro. Irmão, uma coisa é você consolar alguém, outra coisa é você consolar alguém e mudar a sua vida. Uma coisa é você consolar alguém e lhe entregar o que roubaram. E foi isso que Jesus fez aqui. Jesus disse: não chores. Chegando-se perto. Irmão, a história diz que se ele chegasse perto ou tocasse, ele era considerado impuro, ele era considerado imundo. Só que Jesus quebrou toda a barreira, Jesus quebrou todo o protocolo e qualquer paradigma que havia. Jesus fez questão de chegar. Não importa se ninguém quer chegar, não importa se ninguém quer acreditar, não importa se ninguém quer fazer, mas Ele está aqui para fazer, Ele está aqui para realizar. E chegando perto, ela está chegando perto hoje, porque escrito está que perto está o Senhor de todos os que Ele invoca. Ai, irmão, mas ela nem gritou. Ai, irmão, mas ela nem se esperneou. Ah, pregador, mas ela nem orou, ela não fez nada. Só que a lágrima dela falou mais do que as suas palavras. Davi disse: Deus, ouve a minha oração e responde as minhas lágrimas. Aquilo que você não consegue expressar aqui, você consegue expressar com os olhos. Tem pessoas em nosso meio nessa noite que chegou aqui dizendo: meu Deus, mas eu não estou mais aguentando. Tem pessoas que chegou aqui hoje dizendo: meu Deus, mas eu não estou mais suportando. Ele vai responder a tua lágrima hoje. A Bíblia diz que bem-aventurado é os que choram, porque eles serão consolados. E eu vou te dizer muito mais que Deus está mandando nessa noite. O salmista no Salmo 30, versículo 5, ele diz: olhe para mim para você entender que a sua ira dura só um momento, pastor. Só que o seu favor, o seu amor, a sua graça, a sua benevolência, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Você ainda não me entendeu? Segura aí. Se a ira dele dura só um momento, Paulo Brum, isso quer dizer que nós não vamos sofrer por muito tempo. Se a sua ira dura só um momento, isso quer dizer que em uma hora ele põe o basta nessa situação. Se a sua ira dura só um momento, isso quer dizer que a qualquer hora ele vai mudar a tua história. E a sua ira dura só um momento, mas o seu pavor dura a vida toda. A
graça dele sobre a tua história. Levante a mão agora, segure. Eu vou botar 1 minuto para você adorar.